Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma capela. Obrigado porque você está nos acompanhando agora. Hoje a capela vai ser muito especial e nós já começamos a capela desta semana com a participação da equipe vermelha. Então a equipe vermelha preparou um vídeo de louvor muito especial que nós vamos assistir agora. Muito obrigado, equipe vermelha, pela participação com louvor. E antes da gente continuar a capela aqui, nós vamos fazer uma oração. Feche seus olhos aí onde você está e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma semana que está começando. Obrigado pelo louvor lindo que nós ouvimos. Que o Senhor nos abençoe a abrir o nosso coração para Ti todos os dias. Esteja conosco durante essa capela e durante essa semana. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, além do louvor, a equipe vermelha também preparou uma pequena mensagem rapidinha para passar para vocês, uma reflexão da Bíblia. Então vamos escutar aí. Oi amigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e eu espero que você esteja bem, espero que você esteja em paz e com Deus, né? Eu quero mandar um grande abraço para todas as pessoas aí que estão assistindo, mas em especial para a minha equipe, né, a equipe vermelha. E enfim, a reflexão, né, de hoje está aqui em Josué, no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9. Josué, no capítulo 1, no versículo 9, que diz assim: Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Josué, ele teria uma grande responsabilidade. Ele iria guiar o povo uma Canaã no lugar de Moisés, que havia falecido. Uma grande responsabilidade, né? E ele sabia dos problemas que ele poderia enfrentar, pois o povo era rebelde, o povo era desobediente a Deus. Posso dar um exemplo hoje, né? Imagine você liderando as pessoas, e essas pessoas eram rebeldes, são desobedientes, né? Você pede para fazer uma coisa, mas elas vão lá e fazem outra. Ou até mesmo queiram ficar em casa sem fazer nada, sem ganhar nada. O povo também, eles preferiam ficar no Egito, sendo escravos, do que ir para Canaã, que era um lugar bom. Então era uma situação bem complicada, né? Mas Deus esteve com Josué, ele sempre esteve com Josué, sempre esteve guiando ele.
E Deus falou esse e outros versos também, né? Mas esse talvez seja o mais conhecido. E esse é uma passagem que pode ser aplicada na nossa vida hoje, né? Às vezes nós passamos por dificuldades, às vezes nós vamos talvez até liderar alguma coisa e às vezes as pessoas não dão bola ou, né, enfim, tem problemas, né, as pessoas não querem fazer o que a gente pede para fazer, não querem fazer o melhor, ou às vezes a gente tem problemas, né, tem dificuldades com essa pandemia mesmo, né, às vezes a gente fica tão preocupado. Mas Deus, ele chega para nós e fala: não temas, não te espantes, que eu estou contigo onde quer que andar. Deus está sempre conosco, sempre nos guiando, sempre nos livrando de todo mal e perigo. Deus está sempre cuidando, sempre nos abençoando. Sabe, estar com Deus não significa que tudo será flores. Pelo contrário, haverá muitos problemas. Ser cristão não é fácil, mas indica que você estará andando pelo melhor caminho, o caminho que Deus quer para você, o caminho que Deus quer para nós. E sabe, a vontade de Deus é perfeita. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, tudo ocorre bem, tudo ocorre corretamente e é sempre uma bênção na nossa vida. E sabe, por mais que talvez a gente não tenha vitórias aqui na Terra, como teve Josué, né? Josué saiu vitorioso, ele teve muitas vitórias, né? Mas por mais que a gente não tenha uma vitória aqui na Terra, nós podemos ter uma vitória maior do que qualquer coisa aqui na Terra, que é a vida eterna. Amigo, vamos orar para que Deus esteja conosco, esteja nos guiando, para que Ele nos dê discernimento e sabedoria, para que possamos fazer a vontade dEle, porque a vontade dEle é perfeita, boa e agradável. Então, convido você a fechar os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor está sempre conosco, sempre nos guiando pelo caminho bom. Senhor, nos dê sabedoria, discernimento, para que possamos fazer a vontade de Deus. Muito obrigado porque o Senhor guiou Josué até Canaã, assim como o Senhor guiou ele, guie-nos rumo a Canaã celestial. Abençoe essa gincana, que ela possa ser uma bênção na vida das pessoas e de nós mesmos. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço para você, fique com Deus, Ele te ama, quer o seu bem e vai vermelho! Muito bem, obrigado aí, equipe vermelha, pela mensagem linda que o Henry passou para a gente. Olha só, a gente acaba descobrindo muitos talentos aqui com a participação de vocês. É por isso que a gente colocou como desafio da gincana essa participação, tanto do louvor, que a gente sabe que tem muita gente que canta, que toca aí nas equipes, quanto também da reflexão bíblica, porque a gente também sabe que tem muita gente que consegue passar a palavra de Deus muito bem. E agora eu vou passar aqui para vocês os nossos desafios da semana. Ok? Que eles vão ter que ser cumpridos até a próxima semana. Então, nós temos o primeiro desafio, que é sempre o mesmo desafio de sempre, que é assistir a live da capela. Você vai ter que comentar o seu nome, a sua turma, a palavra-chave no chat da live da capela. E a equipe tem que ter um mínimo de 45% de presença. Então, você tem que fazer exatamente o que a gente pedir. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar qual é a palavra-chave para você comentar. Então, a gente sempre lança o desafio da semana seguinte. Dessa semana, então, a gente falou na semana passada. Lembrando, então, que vocês têm até a sexta-feira para conseguir as 5 cestas básicas, que é o grande desafio dessa semana. E também até sexta-feira para vocês mandarem os 3 desenhos relacionados ao Setembro Amarelo. Até sexta-feira. Então, não se esqueçam desses desafios que valem ponto. Então, semana que vem, assistir a live da capela no dia 21/9. Né? Essa semana você já vai assistir também, já está assistindo conosco. Depois você tem a reunião semanal da equipe, que você já sabe que tem que fazer isso, tirar print, mandar, postar no Instagram e marcar o colégio. Também vale 100 pontos. Você tem até sexta-feira da semana que vem para fazer. E agora os 2 desafios diferentes. O primeiro desafio que você vai fazer é uma composição ou paródia
com o tema da semana de oração que nós vamos ter daqui a 2 semanas, né? Diferentes, o nome do tema, fala sobre como os cristãos, aqueles que seguem a Jesus, são diferentes do resto da sociedade. E aí você vai fazer uma composição ou paródia com essa música. Lembrando que se você for fazer uma paródia, tem que ser paródia de música gospel, tá bom? Não é para você fazer paródia de outro tipo de música. E fazer uma composição também, você vai compor uma música gospel. Então, paródia ou composição, você vai fazer música gospel com o tema da semana de oração, que é diferentes. Vale 500 pontos esse desafio. E o último desafio é cada equipe conseguir 5 doadores de sangue. Você vai conseguir esses doadores de sangue, vai passar o nome aqui para o colégio, porque nós vamos marcar a data que essas pessoas vão lá no Hemocentro ou em algum outro lugar que retira sangue, né, que doa sangue, para marcar para essas pessoas irem lá. Então, você vai conseguir essas pessoas, vai passar o nome e o contato delas para nós, aqui do Colégio Adventista, e nós vamos marcar o horário para elas irem lá, porque como está tendo a questão da pandemia, da quarentena, os hemocentros eles estão bem cuidadosos com essa questão e nós precisamos marcar um horário. Então, vamos marcar, vocês vão conseguir, então, até sexta-feira da semana que vem, os 5 doadores, já passar para a gente o nome e o telefone desses 5 doadores para a gente marcar a data para eles doarem sangue. Então, até sexta-feira da semana que vem, viu? Sexta-feira da semana que vem, os 5 doadores. Muito bem, esses são os 4 desafios da semana. Nós temos também, sempre que temos capela, um desafio que vale um sorteio apenas para as pessoas que participarem. E dessa semana vai ser o seguinte, eu vou... logo depois aqui da capela, você já pode entrar no seu Instagram, né, rapidinho antes da aula, e você vai ver lá no Instagram do Colégio Adventista um stories que eu vou fazer com o filtro do Setembro Amarelo. Você vai fazer, então, você vai pegar esse filtro, salvar no seu Instagram e vai fazer um stories com esse filtro. Simples assim, né? O filtro é para aquela brincadeira de você dizer sim ou não para algumas coisas, e aí você vai usar esse filtro aí também, viu? Então, quem fizer isso vai, então, concorrer aos brindes que a gente está dando ao longo das semanas, beleza? É só fazer isso que vai participar até às 5 horas da tarde de hoje, ok? Nós vamos, então, agora para o tema de hoje. E antes de ir para o tema de hoje, nós estamos, então, no mês do Setembro Amarelo, que é um mês de conscientização, de prevenção ao suicídio. E eu gostaria, então, que você comentasse agora, neste momento, o seu nome, a sua turma, série e turma, né? E a frase Setembro Amarelo. Então, seu nome, série, turma e Setembro Amarelo. E aí nós vamos contabilizar a sua presença a partir dessa inscrição que você fizer, tá bom? Seu nome, turma e Setembro Amarelo. Beleza? Não se esqueça de fazer isso. Muito bem, agora nós vamos para o tema de hoje, que é um tema muito especial. Eu coloquei esse tema aí porque ele está fazendo referência a alguma coisa que alguém já assistiu por aí. Tem gente até aqui dizendo que já assistiu mesmo. Existe uma série que eu não vou citar o nome aqui porque ela tem uma palavra proibida ali no meio do nome da série, mas ela parece um pouco com essa frase aqui. E essa série é uma série bem interessante. Quando ela lançou, eu não ia assistir não, porque ela era uma série muito normal, muito comunzinha, eu não queria muito assistir. Só que daí me falaram que são só 6 episódios de 20 minutos cada um, eu falei, em 2 horas você mata isso daí. E eu assisti e eu fiquei muito encantado. Mas eu gostaria de falar da história da 2ª temporada, e aqui eu vou dar spoilers da 2ª temporada. A série conta a história do James, esse rapaz de jaqueta preta. Ele tem pouca dificuldade de sentir as coisas. Ele até acha que no começo da série ele acha que ele é um psicopata porque ele não sente muita coisa. Ele não tem muitos sentimentos. E ele não tem muitos sentimentos porque o pai dele é muito apático com ele, o pai dele não se importa muito com ele, e a mãe dele morreu quando ele era criança. A Alissa é o contrário. A Alissa é o contrário no caso dos pais, né? A Alissa também é uma jovem apática, que não está nem aí para a vida, não está vivendo, não está nem aí para nada, mas a mãe dela é aquela mãe extremamente chata, muito exigente, e o pai também não é presente, não existe na vida dela. E os dois, então, resolvem sair numa viagem, né? Resolvem fugir de casa
e sair numa viagem. Uma coisa que acho que todo mundo já pensou, mas graças a Deus que a gente não teve coragem de fazer isso. Mas eles resolveram, então, sair numa viagem, e nessa viagem eles acabam num acidente, numa casa, e nesse acidente eles acabam causando a morte de um homem, de um ser humano. Eles acabam causando a morte de um ser humano. E o que a gente descobre na segunda temporada é que existia uma mulher chamada Bonnie, essa mulher negra do lado direito da tela de vocês. Essa mulher chamada Bonnie, ela era apaixonada por esse homem que foi morto. E ela então resolve se vingar. E aí você conhece a história da Bonnie na segunda temporada, e você descobre que a mãe dela, que os pais dela eram pais muito exigentes, que não se importavam com ela e que maltratavam muito ela. E que esse homem foi um homem que teve um cuidadozinho com ela em algum momento. Falou assim, eu vou cuidar de você em algum momento. E ela ficou apaixonada porque ele resolveu cuidar dela. Só que ele não era uma pessoa boa, e ele resolveu, ele não ligava muito para ela, ele desprezava ela, mas porque ele cuidou dela num momento, ela ficou super apaixonada por ele o resto da vida. E aí, no final da série, eu não vou falar o que acontece, obviamente, mas no final da série, a Alissa diz para ela essa frase aqui, quando eu ouvi essa frase, eu fiquei muito marcado com ela. Ela diz o seguinte, uma pessoa que nunca foi amada confunde qualquer trocado por amor. E eu fiquei muito impressionado com essa frase, porque essa Bonnie, ela não tinha sido amada a vida inteira, e um rapaz que fez um carinho nela no momento e depois desprezava ela, ela ficou apaixonada o resto da vida. A gente aprende, quando a gente estuda um pouco de psicologia, a gente aprende que a nossa autoestima, o nosso relacionamento conosco mesmo, ele é muito influenciado por aquilo que os outros pensam sobre nós. Então, o nosso amor próprio é muito influenciado pelo amor que as outras pessoas tiveram para conosco, especialmente os pais. Especialmente os pais. E quando a gente chega na fase da adolescência, eu vou falar rapidinho aqui, especialmente na fase da adolescência, a opinião dos amigos conta demais. A opinião dos amigos conta demais. E o nosso amor a nós mesmos, ele depende muito do amor dos outros para conosco. E a gente tem que aprender que vai existir sempre pessoas que não te amam, sempre vai existir. Mas aprenda também que vai existir sempre pessoas que te amam. Vai existir sempre pessoas que te amam. Então, o seu amor próprio deve depender dessas pessoas que te amam e não das pessoas que não estão nem aí para você. Quando a gente chega na fase da adolescência, nós temos duas quedas de neurotransmissores. Os cérebros são formados por uma célula chamada neurônio, e os neurônios eles transmitem impulsos nervosos. E os impulsos nervosos eles são impulsionados, eles são melhorados por neurotransmissores, né? Eles têm uma eficácia maior quando você tem neurotransmissores. E neurotransmissores eles têm funções específicas. Nós temos, por exemplo, o neurotransmissor chamado dopamina. O neurotransmissor chamado dopamina, ele é responsável pela sensação de alegria, de felicidade que a gente tem. E ele é liberado por qualquer coisinha na nossa infância. Se você faz aquela brincadeira de esconder o rosto e mostrar o rosto para a criança, pronto, já liberou dopamina para a criança. Mas quando você chega na fase da adolescência, o cérebro tranca a liberação de dopamina e você tem muito mais dificuldade de ter liberação de dopamina. É por isso que é muito mais fácil um adolescente entrar em depressão do que uma criança, ou mesmo um adulto, né? Na idade avançada também volta a trancar um pouco a dopamina. Mas na idade da adolescência, a depressão é muito comum, porque o cérebro normalmente, já naturalmente, ele tranca a liberação de dopamina. Você pode achar isso estranho, mas faz todo sentido biológico que isso aconteça. Porque se o cérebro não fizesse isso, você ia se acomodar com qualquer coisa. E o cérebro faz isso para que você busque coisas novas, que você busque crescer, porque você não fique estagnado. Eu acho isso muito bem feito. É uma coisa que Deus fez no seu cérebro, no meu cérebro, no cérebro de todo mundo. Quando você chega na fase da adolescência, ele tranca a liberação de dopamina e você tem mais dificuldade de ficar feliz. É por isso que você busca novas experiências na fase da adolescência. Porque justamente Deus não quer que você fique estagnado, que você cresça, que você desenvolva, que você faça novas coisas. Esse é o primeiro neurotransmissor que ele é diminuído na fase da adolescência e que pode gerar a depressão na fase da adolescência. O segundo neurotransmissor é um neurotransmissor chamado oxitocina. O neurotransmissor chamado oxitocina, ele tem a seguinte função.
ele tem a função de trazer alegria num contexto social. A primeira vez que ele é liberado ocorre quando você nasce e você recebe o toque da sua mãe. Quando você recebe o toque da sua mãe, quando você nasce, o seu cérebro e o cérebro da sua mãe liberam na hora, na corrente sanguínea de vocês, especialmente ali nos vasos sanguíneos do cérebro, oxitocina. E tanto o bebê quanto a mãe ficam felizes na hora ali, especialmente quando ele recebe o primeiro aleitamento materno. Isso ocorre, você pode perguntar isso para a maioria das mães, com exceção das que tiveram depressão pós-parto, mas a maioria das mães vão dizer que o parto foi extremamente difícil, doloroso, mas quando o bebê nasceu foi uma coisa assim de outro mundo, maravilhosa. Por quê? Porque o cérebro liberou oxitocina. A oxitocina, então, ela libera alegria quando você está num contato, num convívio social. Ele libera essa sensação de alegria num convívio social. Só que quando você chega na fase da adolescência, ao longo de toda a infância, a oxitocina ela é liberada quando você tem contato com seus pais, em especial. É por isso que você provavelmente já ouviu esse ditado e pode até achar brincadeira, mas ele é real, que a dor passa com um beijo da mãe. A mãe fala assim, deixa eu dar um beijinho aqui para passar. Embora a mãe esteja fazendo uma brincadeira, na verdade, aquilo ali é muito sério, porque quando ela dá um beijinho ali no machucado, o seu cérebro libera oxitocina e a dor diminui. A dor diminui automaticamente quando a sua mãe toca você. Só que quando chega na fase da adolescência, isso não acontece mais. E aí você tem que procurar o convívio de outras pessoas para que libere a oxitocina. Mais uma vez, eu creio que isso Deus que colocou no nosso cérebro para que nós buscássemos um relacionamento de outras pessoas, para que nós formássemos amizade, formássemos uma nova família e assim por diante. Então, Deus coloca isso na adolescência para que você não se satisfaça mais com os seus pais e você busque, então, satisfação com outras pessoas se você tem uma vida própria. É claro que você tem que continuar respeitando, você tem que continuar sendo amigo dos seus pais, mas a sua relação de dependência começa a ruir com seus pais aí na adolescência. E Deus bloqueia um pouco a oxitocina do seu cérebro quando você está no convívio com seus pais, justamente para que você se desenvolva e tenha novos relacionamentos. Acontece que, enquanto seus pais buscam o seu bem o tempo inteiro e querem te amar, querem ver você bem, muitas vezes você vai buscar oxitocina, você vai buscar a satisfação através de relacionamentos com pessoas que não são assim, com pessoas que vão te trair, com pessoas que vão te abandonar, com pessoas que não vão te dar um amor de verdade. E aí você pode ficar desse jeito, igual a Bonnie, né? Uma pessoa que nunca foi amada confunde amor por qualquer trocado, ou confunde qualquer trocado por amor. Mas eu gostaria de deixar uma lição para você. A primeira lição que eu gostaria de deixar é que sempre vai ter alguém que te ama. Em qualquer momento da sua vida, sempre vai ter alguém que te ama. Você pode estar cego para essa pessoa por questões de circunstância, porque tem muita gente falando mal de você, muita gente te desprezando, e você acha que não tem ninguém que te ama, mas sempre vai ter alguém que te ama. Sempre, em todos os momentos. E a segunda coisa é que, além de ter pessoas que te amam, você sempre vai ter ao teu lado alguém que te ama incondicionalmente acima de tudo, que é Deus. Eu vou deixar aqui com vocês um texto que está em Hebreus capítulo 13, verso 5, que diz o seguinte: conteitai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Esse texto aqui está dizendo para vocês, conteitai-vos, ou seja, sejam felizes, porque Deus está sempre com vocês. Deus está sempre com vocês. Quando você sentir alguma sensação de que está abandonado, que está sendo desprezado, ou que não tem ninguém ao seu lado, lembre-se primeiro que sempre tem alguém, alguma pessoa, algum ser humano do seu lado, sempre. Mesmo, às vezes você não percebe, mas sempre tem um ser humano do seu lado. E segundo, o maior ser do universo, que é Deus, está sempre do seu lado, né? De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Se você também conhece alguém que precisa de uma mensagem como essa, compartilhe com essa pessoa esse verso e fale para essa pessoa que Deus está sempre ao lado dela e que você também está sempre ao lado dela. Se você também conhece e está precisando de ajuda, não deixe de buscar ajuda profissional. É sempre bom buscar ajuda profissional, porque algumas pessoas podem saber melhor como te ajudar a se ajudar. Então, não se esqueça de procurar ajuda profissional ou indicar ajuda profissional para alguém que você esteja procurando. Nós vamos orar agora para terminar a nossa capela,
lembrando dos desafios da semana que vem. Eu vou compartilhar logo depois da capela nos grupos. E também do desafio da selfie. Agora você vai fazer, então, você vai lá no Instagram do colégio, vai baixar o filtro que eu vou estar lá fazendo e vai fazer também. E aí quem fizer vai concorrer aos brindes que a gente está distribuindo ao longo dessas capelas. Beleza? Feche os seus olhos onde você está e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque embora a vida não seja fácil e embora existam sim pessoas em nossa vida que nos desprezam, que nos desvalorizam, o Senhor sempre coloca em nosso caminho pessoas que nos amam. Que o Senhor nos ajude a enxergar essas pessoas todos os dias. E obrigado porque, além dessas pessoas que nos amam, o Senhor também sempre nos ama e está sempre junto conosco. Que, como o verso de Hebreus 13 nos fala, que nós sejamos felizes por lembrarmos que o Senhor está sempre ao nosso lado, nunca nos abandonando. Nos dê, então, essa força e nos ajude a ajudar outras pessoas que precisam. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até a semana que vem.